Olá, colecionadores e seguidores do canal Coisa de Colecionador. Eu estou gravando uma série de vídeos para dar um depoimento, porque muita gente me pergunta como é que começa esse negócio do colecionismo, como é que eu comecei. É um depoimento mais pessoal, mas pode servir para muita gente como inspiração, como uma forma de refletir sobre o seu próprio passado, né? Eu aproveito até para perguntar para vocês, nos comentários, me diga mais ou menos como é que foi a sua iniciação. Eu acho isso aí bem legal, essa troca de figurinha, né? Trocar figurinha. Muito bem, eu já gravei um vídeo em que eu falei do meu primeiro momento, da minha iniciação na literatura, que foi talvez a minha primeira coleção, que na verdade começou antes de mim mesmo. A minha mãe começou a colecionar para mim, então eu até hoje tenho várias coleções de livros que ela deixou para mim e que eu acho muito importante, né? Isso eu já falei num outro vídeo anterior. Agora eu quero falar um pouquinho para vocês da minha iniciação na música, que terminou, como todo mundo que acompanha o canal sabe, como um grande fã do melhor rock, do rock erudito, do hard rock e do heavy metal. Logicamente, não são todas as bandas, são bandas muito específicas, tá? Eu faço sempre um recorte muito profundo. Eu de eclético não tenho porra nenhuma. Eu sou totalmente avesso ao ecletismo. Pelo contrário, eu gosto de ter um gosto muito específico mesmo. Eu brinco que eu só tenho 20 bandas que eu gosto realmente, né? E alguns álbuns de outras bandas. Mas 20 bandas eu gosto muito. Mas como é que começou isso daí? Isso daí começou de uma maneira muito curiosa, muito engraçada, né? E, sei lá, é o seguinte. Quando eu era mais novo, quando eu era criança praticamente, eu ouvia naturalmente as coisas que a minha mãe ouvia nos discos dela, tal, muito mais voltados para uma música brasileira. Então não era essa chamada MPB, né? Essa MPB, ela começa aí nos anos 70, mais ou menos, que ela começa a ganhar essa nomenclatura. Mas era uma música popular brasileira da época, né? Muito bem. E eu não gostava, não era minha praia. Eu já sabia que eu não gostava. E um belo dia, o meu avô me deu um radinho de pilha. Radinho de pilha, isso é uma coisa assim que para muito poucos. Provavelmente você não deve nem conhecer, mas aí você vai perguntar para o seu pai, para o seu avô, e eles vão te falar do radinho de pilha, que a garotada ganhava naquela época, normalmente para acompanhar o futebol no sábado, domingo, tal, aquela coisa. E eu ganhei, meu avô até imaginava que com isso eu ia ouvir futebol. Mas eu nunca fui fã de futebol, continuo não sendo fã de futebol, e isso não serviu de nada, nesse sentido não serviu de nada para mim. Porém, eu procurando outra coisa para ouvir naquele rádio, eu achei algumas rádios de música, música, rádio e tal, geralmente música brasileira e tal, e eu também não era minha praia. Eu sempre digo que a música brasileira é uma música que não passa de poesia com acompanhamento musical, né? A música começa com o cantor cantando e termina quando o cantor acaba de cantar. Isso nunca me agradou, né? Aos poucos eu fui entender isso aí e tudo fez sentido, digamos assim, né? Mas quando aquele radinho eu comecei a rodar as estações, você ficava rodando as estações, né? E eu achei uma rádio que, se eu não me engano, era a Rádio MEC, que só tocava músicas clássicas, músicas eruditas. E aí eu comecei a esbarrar com algumas melodias que eu gostava muito, alguns clássicos assim que eu adorava. A minha mãe, logicamente, sempre muito antenada, ela percebeu que eu gostava daquilo. Então ela começou a comprar uma coleção nas bancas, nos jornaleiros, coisa que também não existe mais, né? Uma coleção de música clássica. E aí eu comecei a dar nome aos bois. Eu comecei a perceber quais eram as melodias que eu gostava, quem eram os autores que eu gostava. E mais ou menos na mesma época, eu fui estudar no Colégio Pedro II, morava no Rio de Janeiro, fui estudar no Colégio Pedro II, e lá eu tinha aula de música. E a aula de música, que começou obrigatória, depois deixou de ser obrigatória. No primeiro momento, eu passei a assistir às aulas de música, obrigatoriamente, e comecei a conhecer um pouquinho mais daqueles compositores clássicos, eruditos, que eu estava gostando muito. Além disso, eu gostava também de trilha sonora, nem sabia o que era isso na época, tá? Mas eu gostava da trilha sonora que era usada em alguns filmes, em alguns comerciais, né? Se usava muito esse tipo de música, eu achava interessante. Aquela música instrumental, não tinha vocalização, né? E eu comecei a sentir que eu ia mais ou menos para aquela praia. Um belo dia, a aula de música deixou de ser obrigatória e passou a ser opcional. E eu parei de assistir para fazer outras coisas. Sabe quem é? Garoto, né? Tinha 12 ou 13 anos, 13 anos mais ou menos.
E parecia. Aí um grande amigo, aliás, o meu primeiro grande amigo, ele me falou, não, vamos assistir aula de música, que esse professor de música novo, era um professor de música que não era novo como pessoa ele já tinha bastante idade, o cabelo branco, igualzinho ao meu, e parecia um maestro, né? Aquela visão clássica de maestro, aquele cabelo revolto, branco, ele era exatamente isso. Um professor muito simpático, muito legal, que tinha um apelido, inclusive, de professor Galo. O apelido dele era Galo. Acho que devia ser o sobrenome dele. Eu sinto muito, mas eu não sei. E o fato é que ele começou a trazer, logo a primeira aula que eu fui assistir, ele trouxe Rick Wakeman, As 6 Esposas de Henrique VIII. E eu babei naquele negócio. Eu babei, porque aquilo ali era um resumo de tudo que eu gostava até aquele momento. Rick Wakeman tem uma influência, primeiro, de rock, que dá um ritmo maravilhoso às coisas. Absolutamente sensacional. Eu conhecia muito pouco daquele estilo, daquela marcação de rock, até ouvir o Rick Wakeman. Rick Wakeman bebe nas fontes do rock erudito, da música erudita. Por isso eu chamo de rock erudito. Eu não chamo de rock progressivo, porque esse progressivo para mim não diz porra nenhuma. A verdade é que esse rock do Rick Wakeman, do Yes, do Pink Floyd, do Genesis, do Emerson Lake Palmer e outros menos conhecidos, é um rock erudito, tá? Muito bem. Eu passei a gostar daquilo ali, e aí passei a ouvir mais as aulas desse professor, adorava as aulas dele, e ele foi trazendo outras coisas. Do próprio Rick Wakeman, ele trouxe o Viagem ao Centro da Terra, num outro momento, tal, e aquilo ali foi se consolidando. E essa amizade com esse rapaz acabou, né, nós nos tornamos grandes amigos, e também um outro amigo, também, o Marco Antônio, também entrou na brincadeira, e nós, juntos, juntamos as nossas coleçõezinhas de disco. Cada um tinha 2, 3, 4 discos e eu ouvia, e aí eu fui conhecendo o Pink Floyd, o Yes, o Emerson Lake Palmer, os mais famosos na época, que eram os mais famosos, que estavam chegando ao Brasil mais ou menos naquela época. Às vezes com um pouquinho de atraso, mas chegando. E aí foi maravilhoso. Posteriormente, surgiu, se eu não me engano, em 1975, 1976, a famosa Rádio Eldopop, que inaugurava o FM, a frequência modulada no rádio, que tinha uma qualidade de som muito melhor do que o antigo AM, que era onde eu ouvia anteriormente a Rádio MEC e outras coisas do tipo. E aí o meu universo musical aumentou exponencialmente, porque essa Eldopop trazia tudo que havia de bom e de melhor, principalmente no rock erudito. Eloy, Anyone's Daughter, Mandala Band, Renaissance, um monte de coisa, que tinha uma curiosidade. A rádio era uma bagunça só. Eles botavam para executar as fitas com músicas direto e não davam o nome das músicas, não davam o nome das bandas. Então você se apaixonava por uma música e não tinha a menor ideia do que você estava ouvindo. A banda, o álbum, o nome da música, nada. Você não sabia nada. Passou-se alguns anos, e aí já nos anos 80, aí eu comecei a ter um acesso maior a algumas lojas de disco, né, lá no Rio de Janeiro, Modern Sound, Billboard, e logo depois algumas lojas que surgiam nos bairros. E eu fui, então, conhecendo os álbuns, conhecendo as bandas, sabendo os nomes e descobrindo que aquelas músicas que eu gostava tinham nome próprio, tinha uma banda e tinha até álbum. E aí eu me tornei um grande colecionador desses álbuns, basicamente de rock erudito, de hard rock, porque aí eu também descobri o Deep Purple, com o Led Zeppelin, e do heavy metal. Logicamente entrou o Black Sabbath nessa coleção aí, nesse conhecimento musical. Tá, gente? Isso é só para dar um panorama e talvez fazer com que vocês também busquem na memória de vocês quais foram as primeiras influências, quem foram as primeiras pessoas que te apresentaram o seu universo musical, porque o que eu sinto nas novas gerações é que as novas gerações estão extremamente perdidas. Por quê? Porque os pais, os avós, esqueceram ou deixaram de lado apresentar para a garotada as músicas que gostavam. Essa questão da liberdade, né, o liberalismo e outras palavras que tem por aí, ela é uma faca de dois gumes.
Que se por um lado você estimula a criança até o seu próprio gosto, você não apresenta coisas novas para eles decidirem se gostam ou não gostam. O problema é que eles só estão tendo acesso ao que a indústria da música, por exemplo, quer. Eles não têm acesso ao que você conheceu, ao que a sua esposa conheceu, o que o seu pai, a sua mãe. É importantíssimo que nós apresentemos isso. Ninguém vai fazer, ninguém obrigatoriamente gostar de alguma coisa. Isso não existe. O gosto é uma coisa extremamente pessoal que ninguém impõe a ninguém. E, além disso, o gosto também evolui, né? Você, às vezes, no primeiro momento gosta de uma coisa, depois você pode gostar mais ainda ou pode deixar de gostar. Isso é absolutamente natural, é orgânico, tá? Mas é muito importante que as gerações mais antigas apresente para os mais novos isso. Eu tive um colega na última faculdade que eu fiz, em que ele conversando comigo, ele tinha idade para ser meu filho praticamente, e ele chegou para mim e falou assim: eu agradeço demais ao meu pai, ele falando do pai dele, por ter me apresentado o Led Zeppelin, o Deep Purple, né? O Pink Floyd e outras coisas mais. Então ele era um garoto de 18 anos, 19 anos, isso em 2012, 2013, por aí, e que gostava do rock que eu gostava. Por quê? Porque o pai dele mostrou para ele e ele gostou. Que maravilha, não é mesmo? Então nós temos que ter em mente que mostrar para as novas gerações o que nós apreciamos, mostrar com cuidado, com atenção, com detalhamento, explicando um pouco daquilo, não vai tolir o gosto deles, não vai obrigar eles a gostar. Não, de forma nenhuma, não vai. Vai meramente dar uma opção para eles, uma oportunidade, seja na literatura, seja na música, seja nos quadrinhos, seja em filmes e séries de televisão. Não deixem ele ficar só escolhendo o que ele acha que é bom, porque isso aí geralmente tem uma influência que pode não ser a mais adequada. Apresente para ele os filmes, as séries que você gostou, que você gosta, né? Eu tenho feito, inclusive, aqui uma série de vídeos em que eu digo que são filmes de satisfação garantida. São ótimas dicas para você iniciar alguém na sétima arte, na arte do cinema e das séries também, que, né, é uma coisa correlata, né? Completamente correlata. Então, aproveite as dicas do canal Coisa de Colecionador, se inscreva no canal, tá? E deixa o seu gostei ou não gostei, faz parte da brincadeira. Nós estamos trazendo ótimas opções, não só para você ampliar o seu conhecimento, conhecer coisas novas, mas também para a garotada mais nova. Diretamente, se assistir os nossos vídeos, que vai me dar um prazer enorme de conversar com uma garotada aí de geração X, Y, Z, não sei o quê, né? Millennium e como é que é? Tem tantos nomes, né? Alfa, agora já tem até Alfa, né? Enfim, conversar, mas também por intermédio dos papais, das mamães, né? Que tem muito a apresentar para os filhos. Pode ter certeza, a sua bagagem cultural faz falta para os seus filhos. Até a próxima.